Fala, galera. Corinthians e Palmeiras empataram por 1-1 na noite deste domingo na Neoquímica Arena pelo último confronto entre os rivais no ano de 2025. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando este jogo. Pois não, o Saboia? Pede pro Silvestre entregar um lencinho pro Abel, por favor. Chorou demais, é isso? Cara, ninguém entregou um lencinho para ele? Você... Cara, eu queria que o Abel tivesse na pele do Dorival Júnior. Ele está reclamando de barriga cheia, tem um baita de um time, salário em dia, contrata quem quiser. Corinthians tem transfer ban, jogou desfalcado de vários jogadores. Cara, ele está dizendo que o Palmeiras fez 2 gols. É um cara de pau, né? Para Abel Ferreira, foi Palmeiras 1, Corinthians 1? Não, é impressão? Palmeiras 1. Palmeiras 1, Palmeiras 1. Palmeiras 1. Só o Palmeiras marcou. É um grande treinador, não estou dizendo que não, mas, cara, não precisa chorar desse... Terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Internacional, hein? Mais essa. Por isso que eu digo que foi um empate heróico do Corinthians. Por quê, Chico? Porque o Corinthians estava desfalcado demais. Olha, não jogaram o Bidu, jogou o Mateuzinho, o Carrilho está afastado, o Yuri Alberto ainda não pode jogar, e ainda durante a partida machucaram o Ranieri e o Charles, que tiveram que sair. Deram lugar para o Tchoca e para o Kaká. Quer dizer, era um time esfacelado, era um time que não tinha condição nenhuma de estar em campo, mas superou tudo isso com muita garra, muita persistência, muita marcação, né? Aquele Corinthians que o torcedor gosta de ver. Pro Corinthians acabou ficando bom, como foi dito aqui na bancada. Eu quero ouvir o Alex, o Miller, mas deixa eu passar para o Gilmar. Essa temporada, olha só, nós estamos em agosto, né? Já foram 7 jogos Corinthians e Palmeiras. Hoje completou o jogo de número 7. Não vai ter mais nenhum, esse foi o último. Não tem mais nenhum. Não há possibilidade mais de Corinthians e Palmeiras. Foram 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e só 1 vitória do milionário Palmeiras. Ô Gilmar, tem como explicar isso? Porque você viveu na essência o que é um Corinthians e Palmeiras. Dá para explicar? Todo mundo sabe que às vezes no clássico, quem está pior acaba vencendo. Sim. Mas é um número muito expressivo. Em 7 jogos, o Palmeiras que gastou mais de R$500 bilhão, né? Quase 700 milhões. Quase 700 milhões. O Corinthians devendo, Corinthians com transfer ban, campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Hoje, talvez, para o Abel, foi empate para o Palmeiras, que ele falou Palmeiras 1, Palmeiras também 1, só o Palmeiras marcou. Por quê? Por que acontece isso? Porque, na lógica, nós da imprensa, todo Corinthians e Palmeiras, a gente quebra a cara. Palmeiras é favorito e não ganha, Gilmar. Se você for ver, em termos de plantel, o Palmeiras não deixa a desejar a nenhum clube da atualidade. Só que enfrenta uma equipe que joga com as facas no dente, igual diz o Abel. Né? Então, talvez essa competitividade que existe entre as duas equipes, faz o Corinthians mais vencedor nos últimos certames. Tá? Se você for discutir organização, o Palmeiras é um time mais organizado. E o Corinthians vive situações de bastidores e tudo mais, porém, as coisas são resolvidas dentro de campo. É dentro de campo que se resolve. Né? Talvez o jogador corintiano entra com mais seriedade, com mais garra, com mais gana. Né? Uma semana diferente para o jogador? Os jogadores comentam ou só a imprensa supervaloriza? Os jogadores vivem esse momento, sabem que domingo é contra o Corinthians, a coisa vai ficar feia. Então, o jogador já sente que existe a possibilidade de, se for mal, a cobra vai fumar, né? Igual a gente disse. Então, eu até vejo o fato do Abel tentando justificar, e ele devia ser um pouco mais altivo, né? Levantar a cabeça. Ele faz de cabeça baixa, olha para o chão e não justifica o porquê disso tudo, até porque vem perdendo as últimas partidinhas do Corinthians. Eu acredito e levo em consideração o fato do Corinthians ser mais aguerrido e mais determinado dentro de campo. Né? Então, se os bastidores do Palmeiras funcionam melhor, o Corinthians dentro de campo é mais eficiente. Ô Miller, eu vou preservar, calma, fique calmo, você em casa espere, calmo, que ele está ávido a falar sobre Abel e sobre Palmeiras. Então, você vai ficar por último, o debate está aberto, vocês podem falar, mas vamos segurar ele um pouquinho aqui. Miller, você sabe o que são os clássicos, não é? Você viveu esse Corinthians e Palmeiras em muitos momentos. Pelos dois lados. Pelos dois lados. Claro, muito mais pelo Palmeiras com a sua história, mas obviamente você tem a sua passagem pelo Corinthians. Nessa linha do Gilmar, tem como explicar? Porque a gente fica conversando, futebol não é uma ciência exata, a gente sabe disso. Mas são 7
jogos. Só 4 vitórias desse Palmeiras estruturado, salário em dia, né? Lá não cortaram a luz, no Corinthians não paga marmita, é transferban, e o Corinthians vai lá e... Miller, como explicar isso? Eu, sinceramente, eu não sei explicar. Eu acho que é o fruto da rivalidade, né? Que sempre vai permanecer. O Corinthians, sem dúvida nenhuma, não é mais time que o Palmeiras, mas na praticidade se agiganta, consegue superar as suas limitações. Hoje, muito desfalcado, eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de poder vencer o Corinthians, mas de qualquer maneira, a rivalidade do clássico ela prevalece e faz com que as duas equipes, na prática, né, estejam no mesmo nível. Tiago, por gentileza, traz a cadeira, Por favor, pode vir, vem aqui, faz favor. Por gentileza, no pique, traz a cadeira. Cadeira pra quê, Garrafa? Eu vou explicar. Traz aqui rapidinho, é coisa rápida. Porque eu sei, né, porque eu quero ouvir o que Alex Miller tem a dizer sobre o Palmeiras, sobre Abel Ferreira. Eu sei que isso acho que vai demorar. Eu, com a minha facite plantar aqui, eu não posso ficar muito tempo de pé. À vontade, Alex Miller, pode falar. E esse Palmeiras, Só Alex? brincalhão, né? Eu? Só tô sentado. Mediu a pressão, não, hoje? Não, é o seguinte, o Abel tá na dele de tentar se explicar, de dar justificativas, de falar. Agora o Gilmar, ele matou a pau quando ele fala que o Corinthians entrou realmente com mais determinação, com a faca nos dentes, como o Abel falou também. Agora, por que raios os jogadores do Palmeiras não entram no derby também com a faca nos dentes? Sabe qual é a impressão que me passa? Que esse time do Palmeiras é um time muito bonzinho. A impressão de que os jogadores entram com perfume, preocupados em pentear o cabelo. Aí entra mesmo, com certeza. Né? Hoje a atualidade O Gilmar tá... o Alex, você está falando, sem te interromper, mas já você está falando, o Gilmar tá assim, ó, muito concordando com você. Falta aquele jogador para disputar um derby que encara os caras, que dá aquela pegada, que sabe, dá uma chegada junto, nem que tiver que tomar um cartão. Aliás, o árbitro de hoje não dava cartão nem de visita. E o Vitor Roque não fez isso hoje? O Vitor Roque é uma das poucas coisas que agradam demais pra gente ver em campo. O Vitor Roque é uma das poucas coisas que se salvam hoje no Palmeiras se a gente englobar todos os aspectos necessários para um jogador de futebol fazer sucesso e disputar um clássico. Eu tenho até dó do Vitor Roque de jogar no meio de jogadores muito bonzinhos, né? O próprio Flaco Lopes jogou bem, melhorou, mas não tem também aquela pegada do argentino. Eu queria um argentino de verdade em campo, não como o Flaco. Você já está arrebentando com o Flaco que vai para a seleção. Ok, eu estou falando de espírito. Para você entrar num derby, tendo um time muito melhor do que o Corinthians. Eu nunca vi um Corinthians tão ruim como esse de hoje. E não é culpa do próprio Corinthians, pela situação, pelos desfalques. Foram muitos jogadores ausentes. O Memphis Depay parecia que estava de bengala e não saiu do jogo. Como é que é? O Memphis Depay parecia de bengala. Ele não pegava a bola e não fazia nada, não conseguia andar em campo. O Palmeiras enfrentou um Corinthians debilitado. Parecia que todos os jogadores do Corinthians estavam com náuseas, estavam torcendo para acabar o jogo. Eu nunca vi num Corinthians e Palmeiras, com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians fazendo cera e torcendo para acabar o jogo. E na conta do Abel não vai nada? Lógico que vai. Cadê o mental? Cadê o psicológico? Cadê a preparação emocional dos jogadores que entram em campo, que fazem um trabalho? Que trabalho mental é esse que pega um Corinthians esfacelado como esse e não consegue criar uma chance de gol no segundo tempo? Uma chance. Fica com posse de bola, com domínio, passa para lá, passa para cá, chuta quando tem que cruzar, cruza quando tem que chutar. Os caras têm medo, jogadores medrosos. O Facundo e o Sousa, juntos, custaram mais de 150 milhões. Tá bom, então vende muito bem, então pode comprar também de qualquer jeito, qualquer um, pelo preço que for. Olha o nível dos jogadores que entraram no segundo tempo e não fizeram absolutamente nada. Deixa eu repassar para a bancada se o ano do Abel, e você em casa interage com a gente também na hashtag Mesa Era para trucidar o Corinthians. O ano do Era Abel. para golear o Corinthians lá dentro. O ano do Abel não está um ano satisfatório? Porque ele foi para a final do Campeonato Paulista com tudo que já foi colocado, perdeu para o rival. Não é? Aí ele vai para a Copa do Brasil, então ele não ganha o Paulista, que é um campeonato de um nível técnico muito baixo. Palmeiras e Flamengo são as melhores equipes do futebol brasileiro em termos de material humano. Palmeiras vai mal no Campeonato Paulista, é eliminado na Copa do Brasil para o rival, perdendo as duas partidas, a última no Allianz, ainda sem ter marcado nenhum gol no Corinthians, com muitos problemas. Está bem na Libertadores,
e no Campeonato Brasileiro brigando com o Flamengo. Eu começo com o Miller, vocês ficam à vontade. Miller, o Abel, o ano do Abel, o Abel está devendo, o Abel também tem que ser cobrado ou não? Ele tem um trabalho espetacular na história do Palmeiras, mas esse ano o Abel está devendo? Lembrando que ano passado, quando o Palmeiras foi campeão paulista, durante o Campeonato Brasileiro, todo mundo cobrava o Abel. Mas ele ganhou o Campeonato Paulista. Então acho que a cobrança está no mesmo nível desse ano, né? Acho que a cobrança sempre tem que existir, é normal, né? O treinador do naipe dele tem que ser cobrado mesmo. Mas eu acho que a gente também tem que levar, né, Xará, um pouco em consideração as chances que o Palmeiras criou. Poucas, mas criou no jogo. Uma com o Vitor Roque, que ele foi fominha, né? E a segunda oportunidade com o Maurício, que estou em cima do Hugo. Foi uma oportunidade de gol. Quase não chegou, não teve força nas pernas para chutar a bola. Mas foi uma oportunidade de gol. Acho que o Palmeiras, como eu disse, ele perdeu essa grande chance de vencer o jogo hoje, porque estava mais inteiro que o Corinthians em termos de elenco. Mas eu acredito que a temporada do Palmeiras é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nessas duas competições, querendo ou não, o Palmeiras está bem. Mas Eu acho que a qualidade, Chico, desculpa, a qualidade do futebol, isso quem disse não sou eu, é o torcedor do Palmeiras. Eu tenho muitos amigos, eu moro num bairro extremamente palmeirense, né? Água Branca, Jardim das Perdizes. Você é palmeirense? Não, sou corintiano. Com esse nome aí, E muita gente pensa. Já joguei muita bola com jogador do Palmeiras, inclusive na sua época. Eu lembro de você. Nas peladas segunda-feira, tudo. Mas o torcedor do Palmeiras, os meus amigos, eles reclamam do futebol do Palmeiras nos grandes jogos. Nos grandes jogos o Palmeiras não tem sido o mesmo. Lá atrás, Palmeiras, lembra? Força mental, estava perdendo, ia buscar empate no último... Cabeça fria, coração quente. Cara, e eu acho que o time perdeu um pouco disso. Acho que o time... Não vou dizer tremer, porque tremer não é compatível... É porque está tendo uma reformulação. É a maior reformulação desde que o Abel chegou. O linguajar profissional não é legal falar... O Palmeiras também não é, mas eu acho que esse time do Palmeiras ainda, embora seja superior ao Corinthians, quando enfrenta o Corinthians, por ter um déficit de resultados negativos, né? Ou déficit dos resultados positivos, eu acho que o time entra muito sobrecarregado e sente a responsabilidade. E isso interfere no momento da decisão, né? Tanto é que, na hora de definir o jogo, o Palmeiras falhou. Então, acho que tem muito do lado emocional e a responsabilidade. Veja bem, eu não estou falando tremer, nada, é um comentário num nível bom. Mas o time sente, hoje, no momento, está sentindo muito quando joga contra o Corinthians, porque não é coincidência. Você deu aí uma vitória só. E na única vez em que o Palmeiras ganhou do Corinthians, acho que foi em Barueri. Do Barueri. Cara, foram 2 chutes de fora da área, não foi? Foram. Que o Emiliano fez um golaço. Donelli era o goleiro, que tem menos envergadura. Ele partiu certo para a bola, mas ele tem menos envergadura do que tinha o Carlos Miguel, do que tem o Carlos Miguel, do que tem o Hugo Souza, do que tem o Cássio. Então ele não pegou essas bolas, criticaram o menino. Não tem V8, o braço dele é mais curto. E o Corinthians não jogou com faca nos dentes. Agora, jogar com faca nos dentes é obrigação, Abel. É obrigação. Teu time devia jogar com a mesma faca nos dentes do Corinthians e na qualidade técnica fazer a diferença. Seu time não fez. Essa é a grande verdade. E isso o torcedor do Palmeiras também enxerga. É lógico. Ô Gilmar, a gente tem os lances, Chico. Teve um lance polêmico aí, pelo menos o Chico falou que não foi pênalti. A gente vai colocar lance a lance, a oportunidade que o Vitor Roque perdeu, a gente vai passar nos lances, mas só para fechar com o Gilmar e com o Chico, sobre o momento do Abel, não é? É verdade, o Palmeiras está num processo de reconstrução, tem jogador chegando. O Corinthians está num processo de desmanche. Pior é isso, porque só perde jogador machucado, lesionado e tal. E o Abel tem essa dificuldade, os jogadores chegando, mas tem a teimosia dele, porque a imprensa, muito na reta final da Copa do Brasil contra o Corinthians, a imprensa e a torcida batia, Gilmar, que o ataque seria Vitor Roque e Flaco Lopes. O Abel morre com uma convicção, mas ele não muda. Aí perde para o Corinthians e a resposta vem agora. O ataque é esse. O ano do Abel está sendo como para você? Está devendo ou não, Gilmar? É normal com a reconstrução? O que não, eu acho realmente o Abel está devendo. Pelo que ele viveu já no Palmeiras, hoje ele está devendo. No momento que o Palmeiras atravessava um grande momento, ele foi coberto lá de louros, teve toda a sua ascensão, estava muito contente, dando as declarações, né? Hoje... É o preço que se paga quando a equipe não anda. Você sabe que futebol é cíclico e hoje o Palmeiras
Não tem mais os mesmos jogadores de outros tempos. Jogadores que chegavam lá e resolviam. E essa questão do Flaco Lopes jogar justamente com o Vitor Roque na frente, ele batia de frente e chegou à conclusão que realmente é possível, os caras estão jogando bem. Então, o Billy me ajuda aí, né, como palmeirense aqui, né? Me ajuda aí que fiquei meio sozinho aqui no meio de corintiano. Mas eu acho Ele é que, São Paulino, não é palmeirense. Mas tem história a lá, gente né? joga junto no Márcio e no Palmeiras, então ele ainda está do meu lado. Então, Mili, essa questão aí que hoje o Abel está vivendo é muito fruto do que o Palmeiras vem passando nos últimos tempos, né? Com essas mudanças e até montar um novo clube, montar um novo time, né? Esse time hoje tem algumas adaptações e realmente hoje eu boto essas falhas aí, essas perdas na conta do Abel. Mas viu, Garrafa, é que o Abel chama muito os holofotes para ele próprio, né? Ele chama muito os holofotes. E isso é bom ou ruim, dependendo do que o resultado que ele colhe. Ah, e tem o Mundial também para colocar na conta. Tinha-se uma expectativa maior que E o Mundial do bonzinho no Palmeiras. Mundial, hein? Hã? Nossa, como ele estava mas olha, educado, Garrafa, político, também- polido, hein? E ele chama os holofotes e ele tem muito azar contra o Corinthians. Esse ano aqui ele não conseguiu ganhar do Corinthians, ganhou uma vez só. O resto ele empatou, perdeu. Quer dizer, então a responsabilidade vai para quem? Vai para ele. Então ele blinda o time. Ele também é esperto, porque ele blinda o time. Ele blindando o time, as críticas não chegam tão diretamente aos jogadores. Mas agora, como é que você dá liga num time com o elenco sendo montado ao longo da temporada, né, Alex? O Palmeiras tem montado o elenco ao longo da temporada e com jogo a cada 3 dias. Você não consegue trabalhar com o novo grupo, você não consegue dar liga nesse time. Então é uma situação delicada. Ô, que o Abel mas tem que desculpe lidar lá, Marcelo, também. mas ganhando o que o cara ganha, ele tem que fazer, ele tem que saber como montar. É isso. Ô, ganhar o que o cara ganha, ele vai ter que dar um jeito. Ah, vai dá ter o que- Félix Torres pra ele, Kaká, Hugo. Choca. Aí resolve o E, ó, problema. quando a gente fala que o Abel tem que ser cobrado, porque a gente elogia o Abel Sim. quando merece elogio, e merece muito Lógico, elogio. Ele lógico. tá na história do Palmeiras. Eu já fiquei rouco de tanto elogiar o Não é? Abel. E a gente também elogia, mas o momento não é bom. Sem querer, quem sou eu para ensinar alguém, mas me faltou talvez uma pergunta lá na entrevista coletiva, né, pro Abel Ferreira. Abel Ferreira, você é freguês de Dorival Júnior? É uma pergunta. Na Aí, prática ué. se ele ficasse bravo, eu mostraria esses números para ele, ó. Ele, em 9 jogos contra o Dorival, foram 2 vitórias, 2 empates e 5 vitórias do Dorival. A pergunta é, você é freguês do Dorival? Vocês acham que o Abel é freguês? Ou seja, são números e são reais. Ou seja, o Dorival hoje, ele montou, ficou claro, né? O Corinthians no finalzinho do jogo se amarrando ali, porque o empate era bom para o Corinthians e não era bom para o Palmeiras. Hoje, teoricamente, foi vitória para o Dorival. Em se tratando da história Corinthians e Palmeiras, é ruim você ver o Corinthians lá atrás fechado, não puxar um contra-ataque. Mas, em função da circunstância, o próprio Vitor Roque falou, não é? Vitor Roque falou, pô, tô saindo daqui decepcionado. E aí o técnico brasileiro a gente esquece de valorizar. O Abel, quando ganha, né, porque o Abel ganhou, os estrangeiros, eu não tenho nada contra os técnicos estrangeiros. Existem técnicos estrangeiros ótimos, técnicos estrangeiros ruins, brasileiros técnicos bons ruins, técnicos brasileiros bons, jornalista bom, jornalista ruim, não tem conversa, né? Mas, ou seja, o brasileiro, no caso do Dorival, está dando um banho em cima do Abel Ferreira. Eu vou trazer esse tema novamente para vocês, mas o Silvestre está me chamando lá na Neoquímica Arena. Pois não, Alexandre Silvestre? É uma pena, Garrafa, que hoje em dia, né, existe um controle muito grande da imprensa nos estádios, no futebol, porque em outros carnavais eu estaria aqui ao lado do Osmar Stabile, presidente do Corinthians, com escuta, conversando comigo, com vocês, porque ele apareceu por aqui, bateu um papo com jornalistas, é verdade, foi solícito, ele não quis entrar ao vivo no Mesa Redonda, mandou um abraço para você e a nossa produção pode entrar em contato para cravar uma data para ele participar ao vivo do Mesa Redonda, mas ele fez uma resenha com jornalistas, com os setoristas, inclusive eu não pude mostrar isso, era uma conversa mais em off ali, mais particular dele com os jornalistas, atualizando algumas informações importantes. Chegou hoje uma proposta da Roma, da Itália, pelo Yuri Alberto, e o presidente Osmar Stabile, nessa rodinha aqui no salão de entrevistas da Neoquímica Arena, disse que não tem conversa, recusou a proposta, Yuri fica no Corinthians. Falou também da possibilidade de romper o contrato com a Neoquímica Arena, na verdade a Hiperfármica, né, que é a empresa que detém a marca
marca Neoquímica, que tem aqui o naming rights do estádio do Corinthians em Itaquera, o Corinthians está tentando, ele já disse isso depois da eleição, né, querendo trocar por um outro, digamos, patrocinador, esse naming rights, são 3 nomes que estão aqui no Corinthians, um desses nomes é uma Bet, inclusive ele não quis abrir nem valores, mas disse que a ideia do Corinthians é triplicar o valor que recebe hoje da Hiperfármica pelo nome do estádio, mas ele não quer, como é que fala, romper ligações comerciais e, na verdade, tentar levar a Neoquímica Arena para um outro segmento do clube, talvez o CT do Corinthians. Tem mais se você quiser também, Garrafa. Silver, só um instante, você tem muitas informações, eu gostaria que você tivesse dado um spoiler, tem outras informações, você volta para a gente inserir essas questões no debate. Tem um assunto que eu quero abordar com você sobre Pedrinho. Pedrinho, que o Vanderlei Luxemburgo revelou, o Savoia sabe muito bem. Chegou, ele revelou Murilo, Luxemburgo, técnico brasileiro, tá? O que ele deu de grana pro Corinthians, os jogadores que ele revelou quando ele estava no Corinthians, tomando pau pra caramba, Volante que foi PSG. Né? Volante, PSG, enfim, o... Moscardo, né? Tá. Aí o Pedrinho, rapidinho, foi para o futebol da Rússia ou da Ucrânia. E está para ir para o futebol do mercado árabe. Do mercado árabe. E o Corinthians teria algo em torno de 30%, mas parece que não tem mais. O Silvestre vai voltar lá já, me atualizando sobre essa informação do Pedrinho, e entrar uma grana pesada nos cofres do Corinthians. Parece que não vai entrar mais, tá? Então segura aí, o Silvestre vai atualizar isso. E as outras informações, até Yuri Alberto com proposta do exterior, eu quero saber mais detalhes. Voltando então sobre Dorival, os números do Dorival em relação ao Abel Ferreira. Isso significa alguma coisa ou não significa nada, gente? Fique à vontade aí. Não, o Dorival é um treinador que consegue fazer omelete sem ovos. Vamos falar a verdade, né? Ele já provou isso no São Paulo, provou isso até nos tempos do Flamengo, que não tinha um elenco tão forte quanto tem hoje, né? E ele faz com que o Corinthians, com poucos jogadores, acabe se transformando num time taticamente obediente. É um time obediente taticamente. Ele manda jogar na lateral esquerda ou na lateral direita, por exemplo, o Angilério, joga lá e faz aquilo que ele pediu para fazer. O mesmo acontece com o Charles. Mesmo machucado, saiu tal, entrou o Tchoca no lugar dele, mas mesmo assim, o Charles jogou pela lateral direita. Quer dizer, ele é o técnico que organiza o time e tira o omelete, faz o omelete. Em cima disso, o Dorival hoje foi melhor do que o Abel? Ah, eu acho que foi. Porra, lógico. Porque ele não tinha material humano, cara. Pois é, cara. E tem mais, ele ouviu as pessoas. Porque por ele ia escalar de novo o Félix Torres. Você viu a entrevista coletiva, a última dele? Bom menino, se dispõe a jogar. Quer dizer, eu entendi, a leitura que eu fiz é que outros não se dispuseram a jogar. Por isso que ele escalou. Mas não foi, tirou o rapaz, que é bom menino, boa família, mas não tem jogado nada, tem comprometido o time do Corinthians bastante, toda vez que joga, inclusive fora da posição. E pelo trabalho que ele fez, que está fazendo no Corinthians, especialmente hoje, sem vários jogadores, eu acho que o grande vitorioso do Clássico foi o Dorival Júnior. E mais, e ele é um cara que o grupo gosta dele. Temos 2 jogadores aqui, mas são jogadores. Técnico cujo elenco não gosta, não funciona. E pode ver, por todo lugar onde passa o Dorival, que ele é leal com o jogador. Os caras adoram o Dorival. Então o time jogou por ele. E no jogo de hoje, resultado, o empate mas foi demorou para engrenar, né? Mas no jogo de hoje... Aí o cara tem que ser milagroso. Chico, né? no jogo de hoje... O elenco que o Corinthians tem, com os problemas que o Corinthians tem, sem dinheiro, não, o jogo de hoje... muitas lesões. Quanto tempo ele jogou sem Garro, sem Yuri Alberto e sem só teve 2 vezes, o Dorival só teve 2 vezes, desde que ele chegou no Corinthians, os 4. A força máxima. Né? Sem contar o Carrillo, mas vai com os 4. O Memphis, o Yuri e o Garro foram nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ou seja, ele teve 1 vez e meia, porque no jogo contra o Palmeiras, no segundo jogo, ele perdeu o Memphis e perdeu o Carrillo. O Dorival realmente tem se mostrado
não só nos números, dentro de campo, melhor nas escolhas, Miller, Gilmar falando a respeito... Isso é uma coisa, na necessidade ou não, ele está descobrindo outros talentos. Hoje, o por exemplo, Negão é um cara que está sendo importante para o Corinthians agora, já Foi fez um 3 gols. acerto, o Charles hoje na esquerda, por exemplo, coloca na conta do Dorival, Miller? Olha, Garrafa, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que quando um treinador supera o outro, é porque o seu time criou 200 chances de gols, é porque na prática técnica o time superou o adversário. Agora, o Corinthians superou o Palmeiras em quê? Na pegada, no carrinho, na voadora, no Na chão vontade. de cabelo? Na vontade, na... Na marcação, o Palmeiras não tá conseguiu bom. jogar. Isso pra mim é muito pouco. Não, Eu não concordo- eu concordo com o não é Miller. superar o adversário. Pra mim não tem nada a ver. Nada contra os Supera-se tecnicamente. Agora, pegada, qualquer time tem que ter isso. E o Palmeiras não teve. Tá bom, mas e na técnica? O Corinthians superou o Palmeiras na técnica? Não, mas não ganhou o jogo, o Palmeiras. O empate servia pro Corinthians, Amassar o Abel, deu um maior tático no Abel. Não, isso não. Não, eu não Mas também não concordo. tomou um dó Eu não tático do- concordo que o do Corinthians Abel. jogou mais que o Não, Palmeiras. não jogou mais. não. Mas o empate foi muito melhor para o Corinthians. Ah, não, aí é outra coisa. É Mesmo jogando em resultado. casa. É isso, é isso. Resultado. Você tem que Agora- colocar na balança os desfalques que tem o o time empate do foi muito Corinthians. favorável. Não, mas não O interessa. Corinthians Eu jogou com acho, meio eu time acho- titular fora, pô. Diga, Gilmar. Não, eu acho assim, nesse jogo especificamente, o Abel se comportou muito bem, a sua equipe fez a lição. A teoria foi boa, mas a foi prática foi excelente. horrorosa. Só que assim, o corintiano, o time do Corinthians entrou, né, justamente para tentar neutralizar tudo isso. Mas Mas o Palmeiras não sabia que o Corinthians ia entrar Ele assim? sabia, mas especificamente nesse jogo, o Corinthians mesmo com a vantagem elevada nesse jogo, ela foi dada a uma força de vontade maior de vencer a partida. E isso coincidiu justamente com o empate, e aí elevou, mas em termos técnicos, em termos de efetividade, o Palmeiras também foi bastante bem. Olha, o Corinthians conseguiu fazer o gol, né, que acabou sendo contra do Piquerez, que não jogou nada do hoje. Piquerez, que não jogou nada. E esse foi o único lance a gol que a bola chegou. O Everton teve computado no final do jogo uma defesa, tecnicamente falando, que foi considerada uma defesa, mas que foi um chute da intermediária, fraquinho, que a bola quicou e ele encaixou. É isso que conta. Mais nada, mais nada. Exatamente. Ou seja, O Palmeiras teve mais Ou efetividade. seja, e pelo primeiro tempo que o Palmeiras fez contra o Corinthians, apesar do gol contra, que foi uma infelicidade do Piquerez, dava a sensação de que no segundo tempo seria natural o Palmeiras ganhar o jogo. Só que a gente não viu isso, a gente viu uma chance do Maurício, que parece que correu para não chegar, talvez porque fosse despentear o cabelo, não sei, e mais nada, o Palmeiras não fez, só ficou chuveirando, tocando para lá, tocando para cá, o Sousa e o Facundo entraram, pareciam 2 trapalhões dos 4, então assim, terrível. Que o Então, Palmeiras se- produziu muito pouco ou muito nada, aí sim, concordo contigo, beleza. Mas o Corinthians não superou o Palmeiras. Não, não certo. Tecnicamente, não. O que piora é a atuação, Tanto o que é piora é o que- resultado pro Palmeiras. Tanto é que não ganhou o jogo. É. Então, e nem os Palmeiras superou. O Chile, No 7º derby da temporada, Corinthians e Palmeiras empataram por 1-1 neste domingo, na Neoquímica Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Timão voltou a tropeçar após vencer o Vasco em São Januário, na última rodada, assim como o Verdão, que vinha de 3 vitórias em sequência. O placar, porém, foi mais sentido pelo lado palestrino, que apesar de ainda ter 2 jogos a menos, viu a sua distância para o líder Flamengo subir para 4 pontos, perdendo ainda a vice-liderança para o Cruzeiro. Em relação ao aproveitamento dos arquirrivais no Clássico em 2025, o domínio segue do lado do Corinthians, que tem 3 vitórias, 3 empates e uma única derrota no primeiro turno do Brasileiro. Quem começou melhor o clássico foi o lado alviverde. Vitor Roque e Flaco Lopes criaram as primeiras chances de maior perigo e logo em seguida o argentino sofreu pênalti. Aos 11 minutos, o camisa 42 do Verdão levou um pisão de Charles dentro da área e a penalidade máxima foi assinalada pela arbitragem. Vitor Roque assumiu a responsabilidade e abriu o placar. O empate do Timão veio pouco tempo depois e com gol contra de Piquerez. Aos 25, Garro cobrou falta na área. Gustavo Henrique ganhou disputa pelo alto e cabeceou para o meio, com o lateral do Palmeiras desviando contra a própria meta. No segundo tempo, o ritmo do derby abaixou. Corinthians e Palmeiras até tiveram chances, porém não souberam aproveitar, e o placar da etapa inicial se manteve até o fim.